Meu nome é Leandro Marins de Souza, eu sou sócio fundador do escritório Marins de Souza Advogados, um escritório de advocacia com propósito e de impacto. Eu atuo há mais de 20 anos com a causa do terceiro setor, sou doutor em Direito pela USP, sou assessor jurídico no Instituto Unidos pela Vida e hoje tenho a grata missão de conversar com vocês a respeito de um tema muito atual e que tem gerado bastante dificuldade para todos vocês, eu acredito, né, como o terceiro setor como um todo, que é a realização de assembleias e reuniões online com validade jurídica. Tá? Antes da gente falar sobre esses desafios práticos a serem superados, é importante a gente lembrar que estamos falando para um grupo de associações, né? E enquanto grupo de associações é preciso entender o que são as associações rapidamente, né? As associações civis são uma forma jurídica existente no Brasil para que o terceiro setor desenvolva suas atividades, que significam basicamente a reunião de pessoas em torno de uma causa comum, né? As pessoas elegem uma causa que querem seguir, a qual querem se dedicar, e para isso formalizam uma pessoa jurídica na forma de associação civil, né? As associações civis, no mais das vezes, ela tem órgãos de administração clássicos, né? A formatação clássica dos órgãos de uma associação civil é a existência de uma Assembleia Geral, de uma diretoria e de um Conselho Fiscal, né? Sem prejuízo de outros conselhos que podem fazer parte do estatuto de uma associação civil. Então, é importante também a gente identificar que esses órgãos todos, eles são responsáveis na governança da instituição pela deliberação em relação a determinados assuntos, né? É importante a gente lembrar também que as assembleias gerais das associações civis costumam ser a reunião dos associados dessa associação civil, né, para fim de deliberar sobre um determinado assunto previsto no estatuto, né, de acordo com a competência que a Assembleia Geral recebe no estatuto da instituição. E essa Assembleia Geral pode ser ordinária ou extraordinária. Tá? Além disso, as associações civis contam com outros órgãos que não se reúnem em assembleia, mas se reúnem em reuniões desses órgãos, né? Seja reuniões da diretoria, seja reuniões do Conselho Fiscal, seja reunião dos outros conselhos, né? E a dúvida que surge, então, seja para assembleias gerais, seja para as reuniões desses demais órgãos das associações civis, é possível fazer com que esses encontros sejam feitos online e tenham validade jurídica, né? Não corram o risco de ser anulados, ou, antes mesmo, não corram o risco de não serem aceitos pelo cartório de registro desses atos da associação civil. Essas dúvidas a gente vai tentar endereçar com vocês, fazendo a primeira observação jurídica e tentando aqui traduzir, sem entrar muito no juridiquês, que a primeira lei que rege a atuação das associações civis é o Código Civil. O Código Civil ele não prevê restrição para a realização de assembleias ou reuniões virtuais, né, pelas associações civis. O que acontece, e claro, a pandemia jogou luz sobre isso, é que muitos estatutos das associações civis, porque não era uma necessidade, não era uma realidade, agora não previam, quando da ocorrência da pandemia, a realização dessas reuniões virtuais. E o estatuto é lei da instituição, tem que ser seguido. E por conta disso, por não prever essa possibilidade, prevê mais das vezes as formas clássicas de reunião presencial, né, com os respectivos quóruns, etc., os cartórios se viram obrigados a rejeitar a realização dessas assembleias, que, embora a lei não proíba, os estatutos não tinham previsão expressa a respeito disso. Gerou, então, dificuldades operacionais bastante importantes para as associações civis, especialmente a partir do início da pandemia, né? Claro, por conta dessa realidade fática, né, as associações, e não só as associações, mesmo as cooperativas, as sociedades anônimas, começaram a ter dificuldades junto aos cartórios, às juntas comerciais, etc. E por conta disso houve um movimento que gerou a Lei 14.010 de 2020, em junho, que passou a permitir a realização de reuniões de assembleias gerais de modo virtual, por meio eletrônico, qualquer que fosse o meio eletrônico
para as associações civis, mesmo sem previsão no estatuto. Então, resolvendo esse problema que surgiu com o advento da pandemia. Porém, essa Lei 14.010 de 2020, ela teve validade somente até 30 de outubro de 2020. Né? Mas mesmo assim, houve uma outra lei, a Lei 14.030 de 2020, que prorrogou esse prazo, tanto para reuniões quanto para assembleias gerais, até 31 de dezembro de 2020. Então, o que acontece? Que quando a pandemia surgiu, as associações estavam com um problema de não poder, porque os cartórios não estavam aceitando realizar as reuniões e as assembleias de modo virtual. Esse problema foi resolvido pela legislação, porém com prazo de validade, até dezembro de 2020. Agora, na nossa realidade atual, portanto, não há previsão legal que expressamente permita a realização de assembleias e reuniões virtuais para as associações civis. Há outros projetos de lei que estão tramitando para tratar desse assunto, mas ainda não viraram lei, portanto não vamos tratar deles ainda. Qual é a conclusão que a gente chega para orientar vocês? A conclusão que a gente chega é o seguinte: como o Código Civil e as demais leis que existem no país não proíbem a realização das assembleias virtuais ou das reuniões virtuais, em meio eletrônico, quaisquer que sejam, é permitido às associações fazerem essas reuniões no ambiente virtual. Porém, há passos a serem seguidos, tá? Não só em relação ao ambiente que vai se fazer essa reunião, também em relação à documentação dessa reunião, a documentação da própria instituição e a forma de assinatura, né, dos participantes dessa reunião, dessa assembleia. Tá? Vale lembrar que também em 2020, acelerado o processo também em razão da pandemia, a Lei 14.063 prevê expressamente a possibilidade da utilização das chamadas assinaturas eletrônicas em documentos oficiais, inclusive de associações civis. Tá? Em relação a isso, essa lei traz tipos de assinatura que são aceitas. Né? E o artigo 8º dessa lei, ele é claro, expresso em dizer que os documentos das associações civis, como assembleias e reuniões, podem e devem ser aceitos quando utilizada a chamada assinatura qualificada. O que é assinatura qualificada? Assinatura eletrônica qualificada, né? É aquela assinatura eletrônica que utiliza um certificado ou é feito por uma certificadora emitida pela chamada ICP Brasil. Tá? Então, a ICP Brasil é quem regulamenta a utilização de assinaturas eletrônicas no Brasil e credencia algumas certificadoras. E quando vocês assinarem documentos eletrônicos através destas certificadoras, né, que são certificadas pelo ICP Brasil, esses documentos, mesmo de reuniões e de assembleias gerais, são considerados como se fosse uma assinatura física com reconhecimento de firma. Tá? Caso vocês não utilizem a assinatura qualificada, mas utilizem o que a lei chama de assinatura avançada, alguns cartórios não estão aceitando. Portanto, o mais seguro, do ponto de vista da assinatura de documentos eletrônicos, é a utilização da assinatura qualificada. Tá? Vocês vão ter acesso a um link que aponta no Brasil hoje quais são as instituições credenciadas a emitir essas assinaturas qualificadas, portanto, que vocês podem utilizar sem problema nenhum para assinatura de documentos eletrônicos, conforme a própria Lei 14.063. Tá? Um exemplo, um documento oficial, inclusive, é o próprio eCPF. Né? Mas, embora eu tenha explicado para vocês a questão das assinaturas eletrônicas, né, dos documentos que são produzidos por vocês, e tenha dito a vocês que é possível fazer as reuniões e as assembleias de modo virtual, há algumas conclusões que a gente precisa esmiuçar para vocês e algumas dicas práticas do que a gente tem visto acontecer, porque de fato, quase um ano e meio, né, que a gente está enfrentando esses desafios, e os cartórios também estão enfrentando esses desafios de aplicação das reuniões virtuais, dos documentos
produzidos de forma eletrônica, das assinaturas eletrônicas. Então, na prática, a gente já viu bastante coisa acontecer, algumas dificuldades, outros processos de registro com sucesso. Então, as dicas que a gente pode trazer para vocês são: primeiro de tudo, isso é indispensável nesse processo, tá? Consultar o cartório responsável pelo registro da associação. Tá? Cada associação é registrada num cartório específico da sua cidade, mesmo associações que estão na mesma cidade, às vezes estão registradas em cartórios diferentes, porque a cidade tem mais um cartório de registro de pessoas jurídicas. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer, então, é consultar esse cartório. Por quê? Porque cada cartório tem um procedimento. Embora a legislação seja a mesma, no fim das contas, esse tema, cada cartório acaba adotando um procedimento específico. Tá? E, claro, cada cartório, então, vai impor aí alguns requisitos para as associações. Que perguntas vocês podem fazer para o cartório? Perguntas como: é possível utilizar qualquer meio para a realização de uma assembleia virtual ou de uma reunião virtual? Ou o cartório exige algum meio específico? Né? Nós já enfrentamos aqui situações de utilizar uma plataforma de vídeo para fazer a assembleia e o cartório entender que aquela plataforma não servia. Então é importante perguntar isso para o cartório. É possível usar qualquer meio? É possível fazer por WhatsApp ou outra ferramenta de texto, por exemplo, de reunião por texto? Já fizemos processos aqui no escritório de assembleias por WhatsApp, por exemplo, que tiveram um registro perfeito, sem problema nenhum, com cuidados que nós adotamos. Tá? Também é importante perguntar ao cartório se é preciso gravar a reunião. Alguns cartórios exigem o vídeo dessa reunião, outros cartórios entendem que não é necessário, tá? Gravar essa reunião. Então, é importante perguntar ao cartório. Também é importante perguntar se é preciso degravar a reunião, ou seja, se é preciso gravar e, a partir dessa gravação, você fazer o processo chamado degravação, ou seja, transformar em texto tudo o que foi dito nessa reunião. Tá? Já vimos cartórios exigindo esse tipo de documento também. É preciso perguntar também se o cartório exige uma ata notarial depois da reunião. O que é uma ata notarial? Uma ata feita pelo próprio cartório, pelo tabelionato, né, por um cartório de notas, um tabelião, que vai dizer o que aconteceu nessa reunião através dos documentos que vocês apresentarem, através do vídeo, através das conversas do WhatsApp, o que quer que seja. O tabelionato de notas emite uma ata notarial disso e vocês levariam isso a registro para o cartório de registro de pessoas jurídicas. Então perguntem ao cartório se eles exigem essa ata notarial. Perguntem também quem precisa assinar a ata da reunião. A partir do momento que você faz a reunião, mesmo que seja virtual, é recomendado fazer uma ata dessa reunião com as deliberações. Né? Alguns cartórios exigem que o presidente da associação assine. Outros não. Outros entendem que o coordenador da reunião pode assinar e levar registro, não há problema. Então perguntem quem precisa assinar. Tá? Depois dessas dúvidas sanadas com o cartório, as nossas dicas são: caso os estatutos das associações de vocês não prevejam especificamente, claramente, a possibilidade de reuniões e assembleias virtuais, é preciso fazer uma alteração estatutária mencionando que recursos de vídeo ou de texto são possíveis de utilizar, quais são as formas de convocação, quais são as formas de votação dessa assembleia, enfim, o estatuto prevê todas essas possibilidades. Tá? Então é preciso fazer um ajuste estatutário para permitir esta forma de reunião ou assembleia. Feito isso, quanto à convocação dessa reunião virtual ou de assembleia, que essa convocação seja expressa em dizer que vai ser virtual, pela plataforma XY, que o módulo de funcionamento vai ser assim, quais são os procedimentos. A convocação vai dizer. Né? Se a plataforma eleita for uma plataforma de vídeo, sugerimos que faça a gravação da reunião. E para isso é preciso, no início da reunião ou da assembleia, informar as pessoas que estão participando que a reunião será gravada e perguntar se alguém tem alguma coisa contra essa gravação. Não havendo nenhuma oposição, gravar essa reunião, porque pode ser que o cartório exige. Tá? E aí, encerrada a reunião, né, formalizar o resultado da reunião numa ata simples, que explique o procedimento que foi adotado, quais foram os recursos adotados, quais foram os meios de votação, quais foram as deliberações,
e, quando possível, se possível, que essa ata vá assinada pelo presidente da associação, para evitar que o cartório depois exija que o presidente assine. Então já tomem esse cuidado, essa cautela de que a assinatura seja feita pelo próprio presidente da associação. Tá? Em conclusão, é possível fazer as reuniões e assembleias virtuais, temos diversos casos de sucesso aqui no escritório, claro, cada cartório exigindo uma peculiaridade diferente, né? Seja em relação a formalidades documentais, seja em relação à forma de assinatura desse documento, né? Inclusive a questão da assinatura eletrônica, mas a conclusão que a gente chega é sim, é possível, desde que adotados todos os cuidados que nós estamos mencionando e que todo o procedimento seja feito de forma que, principalmente, se assegure a identificação de todos os participantes e que se assegure a segurança do voto, para evitar que, primeiro, o cartório não reconheça o procedimento e, segundo, que seria até pior, alguém se sinta prejudicado e pretenda anular essa reunião, essa assembleia, porque não se sentiu adequadamente informado a respeito do procedimento, etc. Tá? Muito bem, eu queria agradecer a presença virtual de todos, a audiência de todos, e agradecer também a oportunidade de falar com vocês e dizer que fico à disposição para quaisquer necessidades a respeito desse assunto e de outros temas relacionados à vida das associações. Um grande abraço a todos.